Vamos abençoar a vida do Mateus, que vai trazer uma palavra que Deus deu para ele. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade. E nessa noite, Senhor, está aqui diante do Senhor, teu servo. E nós cremos, Pai, que o Senhor tem uma palavra rema nessa noite. Usa ele, Senhor, sobremaneira. Fala aos nossos corações, Pai, nessa noite. Que ele possa ser usado com ousadia, intrepidez da tua palavra. E que os minutos que ele trouxer essa palavra seja impactante na nossa vida, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos e abençoamos o teu servo em nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Amém, igreja. Abram a Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 12. Quem abrir pode ler. Pode levantar e ler. Capítulo 2, versículo 12. Amém? Filhinho, eu escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pode continuar, irmão. Até o 15. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. E eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevo, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovem, porque sois forte e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Não ameis o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Obrigado, irmão. Deus, ele tem me falado, me despertado nesse tempo a respeito do tempo e de ser a força na igreja. Ele tem nos levantado para nós pregarmos, como o pastor falou, para crente, para nós trazermos a palavra para os que estão dentro da igreja. E nós temos que se despertar nesse tempo, porque o nosso tempo é curto. Eu estava no secreto esses dias atrás e Deus ele me falou que meu tempo está acabando. Eu estava agradecendo ele porque eu estava completando 19 anos. Estava completando 19 anos e fui agradecer a Deus. Falei, Pai, muito obrigado por mais um ano de vida. Aí ele falou, não, filho, é menos um ano de vida. E todo ano que passa, nós temos menos um ano de vida. E todo ano que passa, a gente estamos continuando na mesma coisa. Eu estava vivendo uma mesmice. E Deus, de uns 2 anos para cá, Ele começou a me tratar. Começou com o meu emprego. Eu fiquei sem emprego. Eu fiquei totalmente dependente de Deus. E o meu maior medo era passar necessidade. E Deus, ele começou a me tratar nessa área. Ele começou a me surrar nessa área. E ele começou a falar que eu tenho que me levantar como a força, porque ele nos escolheu como a força da igreja. O jovem, ele é a massa muscular da igreja, é aquilo que vai movimentar a igreja. E os pastores, os mais velhos, os nossos líderes, eles são como o osso. Você entende? A gente recobre o osso, a gente dá um movimento, só que a gente precisa dos nossos pastores, dos nossos líderes. E através deles nós vamos nos movimentar, nós vamos estar fortes e firmes na palavra. E aqui no versículo 4, ele fala sobre a leitura da palavra. E aqui ele vai falar que quem fala que é filho dele, mas não conhece a palavra dele, é mentiroso.
E foi o que ele me disse. Ele me falou: ei, filho, até quando você vai ficar na mentira? Porque eu era mentiroso. Às vezes ele me dava o discernimento da palavra, mas eu lia ali, eu guardava aquilo para mim e eu não passava para ninguém, nem para os meus colegas, nem para os meus irmãos jovens aqui da igreja. E ele começou a me despertar. E ele me levou lá em Apocalipse 3:15, que fala sobre a igreja de Esmirna. Sobre a igreja que ela não era nem fria e nem quente. Ela era morna. E era o que eu era morno. Eu era morno e ele me despertou. Porque ele falou que eu ia morrer, cara. Você já pensou você entrar no secreto com Deus e Deus falar: cara, você tá morrendo, velho. E ele me despertou pro propósito. Porque o propósito, a gente viver no propósito, é a gente pregar para nós mesmos. Nós pregamos para nós mesmos todos os dias. Porque eu tenho que pregar para mim todo dia. Porque eu sou falho como qualquer um de vocês. Todos nós somos falhos. E eu tenho que estar ali firme e lendo a palavra. E eu comecei a me tornar dependente da palavra, dependente do que Deus falava para mim. Porque quando eu levanto num dia e passo o dia todo e Ele não fala comigo, eu fico desesperado. Eu entro no secreto, eu me jogo no chão, eu fico lá. Às vezes eu nem oro, eu nem faço nada, eu só deito lá e fico lá esperando Ele falar comigo. E eu estou buscando isso no secreto, porque Ele me ativou para mim ser a força nesse tempo e levar a palavra dEle nesse tempo. E nós estamos muitas vezes estagnados. Eu estagnado. Eu fiquei por muito tempo estagnado. Olha só o tanto de tempo que eu fui crente. Eu me converti com 11 anos. E agora eu estou com 19. E agora que eu fui me despertar. E Deus, Ele tem me surrado. E a respeito do livro de Timóteo, eu estava lendo lá. E lá Deus fala sobre nós sermos irrepreensíveis. Fala sobre pastores. Fala sobre diáconos, líderes. É um livro para liderança. E Ele tem me surrado. E às vezes eu vejo que o que eu tenho feito ainda é pouco. E uma vida aqui vai ser muito pouco para me adorar Ele. E eu quero a eternidade com Ele. Eu tenho que buscar a eternidade. Porque eu entendi que se Ele voltar e eu continuar na mesmice, eu vou ficar, cara. Eu vou ficar. E se eu continuasse do modo que eu estava 2 anos atrás, cara, eu vou ficar, velho. E Deus, Ele não quer que nós ficamos. E o inimigo, ele quer que nós ficamos dentro da igreja, estagnado, morno. Ele não quer a gente fora da igreja. O inimigo, ele quer nós dentro da igreja. Porque dentro da igreja, nós morno, nós não vamos movimentar, nós vamos ser um peso, nós vamos ser uma massa muscular mirrada. Aí, aqui nessa palavra, ele me falou também que a juventude, ela é a continuação da igreja. Eu sou a continuação da igreja, eu vejo essa responsabilidade sobre a minha vida. Não porque eu sou filho do pastor, mas porque eu vejo que os jovens de hoje vão ser a continuidade de vocês. E quando a igreja está cheia de jovem, é porque a igreja vai ter uma continuidade. Quando é uma igreja que ela está mirrada, sem massa muscular, sem jovem, é uma igreja que vai morrer. Porque daí vai envelhecendo, e os velhos vão morrendo, e acaba a igreja. E Deus, Ele está nos despertando nesse tempo, para que nós venhamos viver no propósito. E o propósito do Evangelho é a cultura do reino. O reino, ele é uma cultura, algo que vai envolver uma massa à tua volta. Quando o pastor fala para nós sermos crentes no nosso serviço, nós pregamos no nosso serviço, é isso, é a cultura do reino, é a cultura de molde. Você vai servir de molde no seu serviço, para os que estão ali na sua volta, na sua escola. E aí que entra a questão: nós estamos sendo a força de Deus no nosso serviço, na escola, com nossos amigos, ou a gente está sendo a força do mundo?
sendo conduzido por aqueles que estão no mundo. E Deus, ele fala que o propósito, ele começa no dia que ele falou comigo, que o propósito, ele começa no dia que nós descobrimos por que nós nascemos. E nesse tempo a gente nasceu para levar a palavra dele, para nós nos levantarmos nesse tempo como intercessores, interceder pela igreja, pelos jovens, pelos pastores, e nos colocar como a força da igreja, porque o que nos vai fortalecer é a palavra e a oração, porque de nada iria adiantar eu apenas cantar, louvar, sem orar. Nada iria adiantar eu ler a palavra sem adorar. Tudo é uma engrenagem, tudo vai trabalhar junto, entende? E Deus, ele está nos despertando nesse tempo, e me despertando. E quando ele falou que eu estava morrendo, eu chorei. Eu passei o dia inteiro, e eu não queria nem comemorar meu aniversário, porque eu entendi que o tempo está acabando. A gente já não tem mais tempo para brincar, nós não temos mais tempo, nós estamos perdendo o tempo. Quanto tempo a gente fica no WhatsApp, no Facebook, computador, jogos online? Quanto tempo eu estou gastando sem Cristo, sem Deus? E ele também me falou uma coisa muito forte, que é sobre eu ter medo de falar aquilo que eu não sou, de pregar aquilo que eu não sou, de pregar com a emoção, de cantar só para a multidão e cantar, fazer um entretenimento. Ele me falou muito sobre isso, e ele me disse que nós devemos seguir ao pé da letra esse evangelho do reino, que é a cultura do reino, que é viver no propósito, porque nós não precisamos estar fora da igreja para estar desviado, nós só precisamos estar fora do propósito. Você não vivendo no propósito, você está desviado, porque fora do propósito nós começamos a ver erro onde não tem, começamos a procurar defeito onde não tem, procurar defeito no louvor, no pastor, na pessoa que está pregando, no irmão que está sentado do nosso lado. E isso que tem acontecido em muitas igrejas e esparramado jovens. E nós fora do propósito, nós não saímos só nós, mas nós levamos uma carreira de pessoas. E nós às vezes temos gastado as nossas forças de forma errada. Nós temos que focar no evangelho do reino. Temos que focar no reino e viver um reino. Não tem outra estratégia para trazer jovens, para trazer pessoas para a igreja. É o evangelho do reino. É ser tratada primeiro a igreja, para depois nós sairmos para levar a palavra. E nós fomos criados com um só propósito: relacionamento com Deus. Deus, Ele quer um relacionamento com você. Ele tinha um relacionamento ali com Adão, e Adão, ele era semelhante a Deus, porque se você ler lá em Gênesis, Adão, ele caminhava com Deus, Deus descia no jardim para falar com Adão, e nós perdemos esse molde depois do pecado, que foi o fruto. Nós saímos desse molde, saímos do propósito, e agora nós temos que voltar a esse propósito de relacionamento com Deus. Ainda tem igrejas que estão paradas no tempo, em que todo mundo espera só do pastor, e que eles vão na igreja só para receber. Deus, Ele rasgou o véu. Ele rasgou o véu para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. E tem igreja que ela está costurando o véu e deixando só um buraquinho. E só o pastor tem a unção. E ele levantou toda a juventude, levantou os pais, os filhos, para ministrar a palavra.
E não importa o tamanho, não importa a idade, nós temos que começar o quanto antes, porque o tempo é curto. O tempo é curto. E quantas pessoas eu ganhei nesse ano passado? Quantas pessoas você ganhou nesse ano passado? Quantas pessoas se mataram do seu lado, do meu lado? E eu tenho perdido tempo. Eu tenho perdido tempo. Então toda vez que você fazer aniversário, você lembra que você não está ganhando mais um ano, mas você está perdendo um ano. E a volta de Cristo está mais próxima ainda de acontecer. E viver no propósito, como eu disse, é pregar para nós mesmos. E uma coisa que Deus falou comigo quando eu trabalhava, e meu pai cobrava de mim, de eu orar, de eu jejuar, de eu ter um momento com Deus, eu não tinha. E eu falava que eu não tinha tempo. Só que eu trabalhava, eu chegava em casa, e o meu descanso era assistir TV, era ficar no Facebook, no WhatsApp, ficar jogando. Só que aí ele me falou que o propósito do descanso é nós descansarmos com Ele. Nós descansarmos com Ele, nós descansarmos orando, descansarmos ali jejuando, descansarmos lendo a palavra, descansarmos adorando. Esse é o propósito do descanso. Ou seja, você vivendo o propósito, quando você tiver o descanso, vai ser o descanso com Deus. E quando você está no WhatsApp, no Facebook, na televisão, tentando descansar, você não está descansando. Você está enganando seu cérebro, porque o seu cérebro vai continuar funcionando e processando informação. E você não vai descansar, você vai ficar cansado. E com Deus eu comecei a provar disso, a descansar com o Pai, no propósito, na oração, no jejum. Aí esses dias ele começou a me falar de José. José, ele foi um jovem que ele se manteve na força todo momento. Ele estava preso, ele foi o melhor prisioneiro. Ele foi a força, foi a diferença lá dentro. Ele estava trabalhando de escravo, ele foi o melhor escravo. E ele foi o melhor governador. Então, para nós chegarmos até ser governador, nós vamos ser escravo, nós vamos passar pela prisão. E aí? Nós vamos ser o pior escravo? O pior preso? E Deus, ele tem me tratado muito. E eu confesso que quando eu vou pro secreto, a maioria das vezes, eu não gosto do que eu escuto. Mas eu sei que Deus, ele fala para tratar comigo. Eu sei que ele fala para me despertar no tempo, para que eu seja usado para despertar outras pessoas, para mim ser usado para ativar jovens nesse tempo, porque nós não temos mais tempo. E Deus, com o evangelho do reino, ele está levantando a igreja para ser salva. Porque muitas vezes pessoas dentro da igreja vão viver uma vida, vão envelhecer e vão morrer para o inferno. E uma coisa só eu tenho certeza na minha vida, que eu já tenho um lugar no inferno e que eu não preciso fazer nada para ir para lá. E Deus, ele me falou, e falou quando nós estávamos no IGRA, e todas as palavras direcionadas aos pastores para nós estudarmos, todas as palavras direcionadas falava da volta de Cristo, falava sobre Cristo no Monte das Oliveiras, falava sobre ele entrando, sobre a purificação do templo. Tudo apontava à volta dele, e tudo indica nos tempos que nós estamos vivendo que ele está voltando e nós não estamos fazendo nada. Eu não estou fazendo nada. E Deus,
Ele quer que nós venhamos a nos despertar no propósito, a viver no propósito, porque o tempo é curto e eu não quero ser morno, eu quero ser quente, eu quero ferver, eu quero levar a cultura do reino e mover a massa que está à minha volta, mover toda a massa, porque já pensou, cara, Cristo chegar em nós e nós sermos como aquela figueira que tinha só folha, mas não tinha fruto, porque a figueira, quando ela tem folha, quer dizer que ela tem fruto. Aí ele vai falar para mim secar e eu vou morrer. E aí, nós não podemos ser como a figueira mentirosa, sermos mentirosos, porque conhecer o Pai, conhecer Deus, é nós fazermos Ele ser conhecido. Conhecer o Pai é nós levarmos a palavra dEle e fazer Ele conhecido, porque para nós entendermos e conhecermos é fazer Cristo conhecido. E o Pai, Ele fala que a palavra dEle é espada, e nem sempre essa espada ela vai deixar todo mundo à nossa volta contente com a nossa presença, porque quando nós começamos a viver o Evangelho do Reino, a diferença, quando nós começamos a ser a diferença, nós começamos a ser a luz, e a treva não gosta da luz, e aí começa a perseguição da igreja. Na escola, quando eu estudava, eu queria muito enturmar com a galera. Eu queria ser da galera. Só que eu não encaixava com a galera. E quando eu encaixava, eu estava desobedecendo a Cristo. Ou seja, quando nós estamos em obediência, estamos no propósito, nós causamos a distensão do espírito das pessoas que estão à nossa volta. Que Cristo, uma coisa muito louca que Ele ministrou para mim, é que Jesus, Ele veio para trazer a discórdia. Porque Ele realmente traz a discórdia. Às vezes, o filho está na igreja, mas o pai não está na igreja. E o filho, ele vai adquirir conhecimento que o pai não tem, e vai adquirir ideologias que o pai não tem. E isso vai gerar uma distensão, uma discórdia, um atrito. E Cristo, ele gera atrito. E viver no propósito é Ele gerar atrito todo dia na nossa vida. É Ele gerar a palavra que vai queimar e vai me regaçar por dentro, porque o Evangelho, ele regaça por dentro. E o Pai, quando eu entro no secreto agora, às vezes eu aprendi a só escutar o que o Espírito quer falar para mim. Só não precisa tocar, eu não preciso cantar, gritar, eu só deito no chão lá e fico esperando o Abba falar. E eu tenho ficado dependente do que Ele fala, porque, cara, eu sou fraco, velho, e eu preciso ouvir a voz dEle, e ela vai servir de combustível para mim viver na presença dEle, porque Ele não quer o meu mal, Ele só vai falar o que vai me tratar para me viver o bem, para me viver a palavra dEle. E nem sempre tudo que Ele me falar vai me alegrar, e realmente não me alegra o que Ele me fala às vezes. A maioria das vezes o que Ele me fala me regaça, cara. Eu fui pro Iga com os pastores, putz, eu enchi o peito, falei, não, agora eu vou lá. Agora eu vou no Igra. Agora eu vou no Igra. Eu cheguei lá no primeiro dia, eu queria voltar para trás. Começou a palavra, eu queria
Cara, os caras me acordam cedo, eu não durmo a noite inteira pra ficar o dia inteiro apanhando igual doido. Eu entendi que Ele está nos despertando para nós servirmos de molde, porque nós temos que ser moldados para frutificar. Nós vamos ser moldados para moldar, e quando nós tivermos o molde, nós vamos multiplicar. Ou seja, se eu não sei o molde onde eu estou, na minha casa, no meu serviço, na minha escola, como que eu vou pregar? Como que eu vou pregar para as pessoas que estão à minha volta se eu não tenho o molde de Cristo, que é o propósito de Cristo, é viver no propósito dele? E ser o molde, como ele fala lá, que a terra ela estava uniforme, vazia. E é assim que o pastor Gelson, ele me pegou quando eu estava lá no Paulo Freire. Eu estava vazio, sem forma nenhuma. E ele começou a me moldar. O pastor Gelson, porque uma coisa é ele moldar o filho dele. O filho dele, ele molda, vem informe para ele, ele começa a moldar desde o começo. Agora ele já pegou todo torto. Todo torto. Ele já pegou um molde que estava semi-pronto. Aí ele teve que quebrar isso e moldar de novo. Inclusive o pé. E Deus, Ele tem me despertado nesse tempo, porque eu só não morri ainda pela misericórdia de Cristo. Porque quando eu nasci com problema. Eu nasci eu era, vamos dizer que coxo. O meu pé, meu tornozelo, ele tocava a minha canela. Meu pé era totalmente torto. E Deus, Ele me curou. Ele voltou no lugar. E aí, quando eu cresci, eu tinha asma. E Deus, novamente, Ele me curou. Só que aí, com 11 para 12 anos, o meu pulmão não estava trabalhando direito. E quando eu fazia exercício, eu ficava sem ar. Quando eu corria, eu fazia alguma coisa, eu ficava sem ar. Me faltava o ar de eu virar o olho. De eu tossir, virar o olho. E a última vez que aconteceu, eu fiquei mais ou menos uns 30 segundos sem ar. Eu caí no chão da minha casa, virando o olho. Meu pai estava na igreja, eu fui na frente para casa. E meu pai chegou em casa, ele orou. E marcamos uma consulta e ele esqueceu disso. E quando eles chamaram para mim fazer o exame, o médico perguntou quem que tinha me operado. Porque eu tenho um sinal que ele desce daqui até o meu umbigo. E ele perguntou quem que tinha me aberto ou feito alguma operação, porque ele queria conhecer o cara. Porque o cara fez uma cirurgia perfeita, que a cicatriz ficou totalmente escondida. E aí eu fui curado novamente. Eu recebi um pulmão novo. E aí ele me falou que eu só não morri ainda pela misericórdia dele, porque ele quer me usar. Só que ninguém nasce preferido, ele se faz preferido. Então eu estou buscando ser o preferido de Cristo. Eu estou buscando a presença dele todo dia. Eu estou buscando o secreto com ele, viver com ele, porque eu sei que o dia que eu parar, o dia que eu me desviar, o dia que eu sair da presença dele, o dia que eu sair da palavra dele, o dia que eu não viver essa palavra, eu vou morrer. E eu não estou falando da morte espiritual, estou falando da morte carnal. Eu vou morrer literalmente. E Deus, Ele me falou que de que ia adiantar Ele fazer toda essa obra na minha vida para mim viver morno. De nada ia adiantar eu viver tudo isso, ter esse testemunho e não frutificar, e não passar o que Ele quer.
E Deus, Ele tem me falado muito isso, sobre a questão do tempo nesse tempo. E eu vejo a responsabilidade que estão sobre a vida sobre a vida dos jovens, porque os nossos avós, eles andaram, os nossos pais correram, e nós temos que voar com a palavra. E não é Cristo que está apressado, sou eu que estou atrasado, sou eu que estou vivendo atrasado. Era para mim ter começado já há muito tempo, e eu estou atrasado, e eu estou correndo, porque eu estou ficando para trás, e ficar para trás é estar fora do propósito. E você estando fora do propósito, você está desviado. Você não vai estar vivendo a palavra dele. E a importância de nós crescermos todos numa mesma medida, crescermos todos juntos, é porque a palavra ela vai servir como um remédio para todos nós. Aí, se eu perguntar para o irmão Marcos, se eu dar um remédio de adulto para uma criança, eu vou matar uma criança. Se eu der um remédio de criança para um adulto, ele não vai fazer efeito no adulto. E a importância do jovem, dos pastores e de toda a igreja crescer em uma unidade e todos ficar na mesma altura, é que todos nós vamos entender a palavra e vamos servir de remédio um para os outros, vamos nos tratar de uma forma igual. Porque se nós ficarmos desigual, quando eu lançar a palavra, você vai ser uma criança na fé e você vai morrer com essa palavra. Aí nós temos que pegar o jovem, aquele que entrou, aquela pessoa que começou a vir na igreja, e dar uma palavra para ela que vai servir de remédio, que vai ser o bebê na fé. Depois o jovem na fé, uma palavra mais grossa, que ele não vai gostar. E depois o adulto na fé, que o pastor vai descer o tarrafo, sem dó nem piedade, e vai tratar todos nós. E existe uma importância em nós estarmos no mesmo nível. Existe uma importância porque se nós não estivermos no mesmo nível, nós vamos estar fora do propósito. Quem não atinge o nível, quem para como criança, ela está fora do propósito. Porque vai se tornar desgastante para o pastor ele ficar cuidando de um bebê que não cresce a vida inteira. E assim que eu era um bebê, cara. Se o pastor falasse alguma coisa para mim, eu empurrava e eu ficava empurrado com o pastor. E muitas vezes a palavra que ele lançava era uma palavra já para adolescente na fé. E eu me parecia como aquela figueira. Eu parecia ser um adolescente, mas eu só tinha só folha. Eu ainda era uma criança na fé. E o que ele me falava, às vezes era para me tratar. Eu entendi que Deus enviou o pastor para nós obedecermos ele, e ele vai regaçar a gente quando for preciso, cara. E ele vai nos tratar quando for preciso. E se você for ver o pastor, quando ele vai tratar a ovelha, ele pega a ovelha, ele tosa a ovelha. E algumas ovelhas, quando elas tentam fugir, ele puxa ela com um cajado, que às vezes pode até quebrar a pata dela, para ela ficar ali perto, para ele tratar ela. E Deus, ele tem me despertado para viver a palavra dele, verdadeiramente viver o propósito, viver o amor sem razão, que é o que ele quer para nós, que é eu viver como pastor, independente da palavra, independente do que o irmão me fizer, do que o pastor me fizer, eu viver firme no propósito e não me desviar do propósito e não me deixar o espírito de indignação afetar o meu coração e entrar no meu coração.
Porque quando ele entra no nosso coração, nós vamos começar a minar nós mesmos e outras pessoas à nossa volta. E vamos estar colocando pessoas dentro do nosso problema. E Deus, Ele tem me falado a respeito disso. E esse tempo que eu vivi parado, estagnado, é a mesma coisa de negar a Cristo. Um Deus que se deu numa cruz por mim, que morreu por mim, e eu parado, sem falar do amor dele, sem viver o amor dele. Aí eu não pecava porque eu estava na igreja, eu não pecava legal porque eu estava na igreja, e também eu não vivia as bênçãos de Deus porque eu estava pecando. E é isso que Deus tem falado para mim nesse tempo, para nós nos despertarmos, para nos colocarmos como intercessores, como igreja na nossa casa. Tudo começa na nossa casa, no nosso serviço, com aqueles que nós passamos mais tempo. E é isso que o Pai tem falado para mim todo dia. E é isso, pastor.